Hoje eu tenho uma grande procura de pacientes na clínica com doenças de boca muito importantes. E quando a gente fecha um diagnóstico, um câncer de boca, por exemplo, a gente fica triste por ter que dar essa notícia para o paciente, mas também honrados da gente conseguir, a partir desse diagnóstico, direcionar esse paciente para o tratamento, né? Então, é muito importante a gente falar sobre isso aqui nesse espaço. E como identifica o câncer de boca? É no céu da boca? Vamos falar sobre isso. O câncer de boca, ele pode se manifestar de diferentes formas, tá? Na boca, ele vai ter uma maior incidência no dorso da língua, que é a parte de cima da língua, essa mesmo. Nas bordinhas laterais da língua, lábio, pessoal. A gente também tem câncer de boca em lábio e também podemos ter na região de céu da boca, tá? De que maneira esse câncer ele pode se apresentar? Ele pode se apresentar através de placas esbranquiçadas, placas enegrecidas, placas avermelhadas e também através da famosa úlcera. Para quem não sabe o que é úlcera, é aquela lesão de boca muito parecida com a afta. Quem nunca teve uma afta? Só que a afta do dia a dia, corriqueira, que vem por conta de uma mordida ou de um abacaxi muito ácido, ela é extremamente dolorosa. E ela vai ter um crescimento limitado. Até 15 dias, essa afta, ela tem que remir. Ela tem que ter uma cicatrização. A partir do momento que o paciente vai convivendo com essa afta, passaram ali 15, 20, 30 dias, não houve involução da lesão, a gente precisa acionar o radar e estarmos alertas. Lesões ulceradas que não cicatrizam têm um forte indício de se transformar em lesão maligna. E a gente precisa avaliar e fazer um procedimento chamado de biópsia. O que é a biópsia? É quando a gente remove aquela lesão, a gente pode remover o todo da lesão, uma parte da lesão, e encaminhamos para o patologista, que é o profissional que vai dar o diagnóstico, o laudo daquela lesão, através das alterações celulares, para que a gente tenha um diagnóstico conclusivo. Então, os pacientes ficam muito temerosos, mas a biópsia é um procedimento muito tranquilo. A gente faz uma anestesia local, muito mais simples do que a anestesia da extração de um dente, por exemplo, e através da remoção de um pequeno fragmento ali, a gente consegue avaliar microscopicamente e fechar o diagnóstico dessa lesão. Olha aí. E por essa performance que ela migra, né, para fazer aulas, apresentar, dar aulas para ser uma professora, porque olha como ela realmente tem conteúdo para explicar todo esse universo. E hoje você gosta mais de atuar na clínica ou na sala de aula? Que pergunta difícil. Eu me vejo nos dois. Eu penso que a área da docência é uma área que eu tenho trocas muito importantes com os alunos, mas é a clínica que me dá embasamento e experiência para eu poder contribuir para o crescimento dos meus alunos. Então, se eu só estivesse hoje na sala de aula, eu acho que eu não teria um repertório tão significativo para eu poder passar para os nossos alunos todo o nosso conhecimento, que só a clínica, só o mão na massa nos dá, né? Mas assim, é muito prazeroso dar aula. Eu tenho uma conexão muito legal com os meus alunos, sou apaixonada pelos meus alunos. As aulas de diagnóstico são aulas que prendem muita atenção dos alunos, então é uma aula que flui muito bem, porque é uma área assim, de muito interesse, né? Inclusive, a gente vê hoje, eu tenho muitos colegas que me encaminham pacientes. Olha lá, nossos alunos, aqui a gente estava no laboratório de anatomia, então eles têm ali a oportunidade de ter contato ali com peças, com crânios, para aprenderem ali a anatomia. E esse é um momento muito rico, onde a gente consegue passar a nossa experiência clínica através das aulas. Então, pergunta difícil, Mara, acho que temos um empate técnico aí. Olha aí, eu entendo perfeitamente, porque olha, você migra da posição de estagiária e se torna também CEO da Multiclin Odontologia especializada. E como é que é, assim, você liderar em todas essas frentes como profissional e ainda ser mãe e ser linda? Como é que é a sua administração do seu tempo? Vamos lá. Você tocou num assunto muito legal, se você me permite falar da posição de estagiária, né? Então, assim, quando eu começo a fazer odontologia, não tinha dentistas na família. Então, eu fui ali a pioneira dessa área. E eu precisava realmente de apoio, precisava estagiar em alguma clínica. Então, a gente teve a oportunidade ali de conhecer alguns cirurgiões dentistas. Tinha uma amiga em especial, a doutora
Adelaide, e a doutora Adelaide, ela me possibilitou fazer esse estágio na Multiclin Odontologia. Eu lembro que na época ela me disse assim, Isa, eu já tenho as minhas estagiárias remuneradas, mas se você quiser participar e vir aprender, e eu aceitei prontamente, né? E essa semana eu trouxe até aqui, ó, um versículo que eu gostaria de compartilhar, que eu meditei, que tem muito a ver com essa questão de sair de estagiário e me tornar CEO, né? Tá lá em Zacarias 4:10, que diz assim, não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Esse versículo, Mara, para mim é uma chave poderosa, uma virada de chave. Porque quando a gente não despreza os começos humildes, a gente honra, Deus vai abrindo as portas. E olha onde eu estou hoje, à sua frente aqui, podendo contar a minha história para você. Porque um dia eu não desprezei o começo humilde. Um dia eu não fechei as portas. Lembro até da pessoa. Claro, não fechei as portas. Eu não fechei as portas, mesmo Gratidão. sendo um estágio não remunerado, eu abracei a oportunidade, que foi de grande valia para minha formação clínica, para o meu amadurecimento na gestão de pessoas. Quando a gente se torna CEO de uma clínica, você não é só cirurgião dentista, você só não atua no atendimento dos pacientes. Você tem que ter toda uma gestão empreendedora para a gente poder ter alicerce, se estabelecer no mercado. E a Multiclin Odontologia, quando eu abracei, foi uma oportunidade. Mas, às vezes, as oportunidades, elas têm uma cara de oportunidade, mas vêm como um grande desafio. Então, nós assumimos ali uma clínica... Você começou como estagiária... Na graduação. Estava na graduação... Dessa clínica que hoje é sua. Isso. Perfeitamente isso, exatamente isso. E aí comecei como estagiária, estagiei ali 1 ou 2 anos com a doutora, aprendendo o manejo dos pacientes. E aí, quando eu estava para me formar, ela com outros planos futuros, ela falou, Isa, você quer comprar o ponto, você quer comprar a Multiclin? Eu tô, né, me desvinculando da clínica. O nome também, você manteve... Era Multiclin Odonto. Aí nós abrimos, então, o nome fantasia, a gente tem o CNPJ da empresa, é Multiclin Odontologia Especializada. Eu achei muito importante colocar esse especializada, porque apesar da gente estar localizado num bairro simples de Guarulhos, nós temos uma odontologia de ponta, uma odontologia diferenciada. Os dentistas são especializados, então não é aquela clínica geral que todo mundo faz tudo. A gente tem profissionais com o seu perfil, com a sua área de atuação, de forma especializada, entregando ali para a população o melhor que a gente pode entregar. Então, apesar de ser uma clínica modesta, a gente conta ali com materiais de alta performance, a gente tem um grande diferencial no mercado. A Multiclin, ela existe há mais de 30 anos. E eu estou na gestão da Multiclin, agora no próximo ano eu completo 15 anos de Multiclin Odontologia Especializada, que é o meu tempo de formada. E, então, assim, muita alegria, é um prazer. CEO. Pois é, então assim, foi algo assim que Deus colocou na minha vida, muito desafiador. Eu nunca pensei em desistir da Multiclin, mas tive muitos desafios, Mara. Tive que me reinventar muitas vezes e foi uma trajetória linda que Deus foi ajudando aí a gente construir. Se reinventar. A gente sabe que tem a extração do dente, tem o canal do dente, tem, olha, tem o tártaro. Como a pessoa tem o tártaro? Vamos falar do tártaro. O tártaro, para quem não sabe, são resíduos de alimento que vão se endurecendo ao redor do dente. Uma forma bem simples para a gente poder entender. Então, ele forma um cálculo, como se fosse uma pedrinha. E essa pedrinha, se a gente colocasse um microscópio ali, nós veríamos que existe uma grande coleção de bactérias que estão no tártaro. Sem falar que causam um mau hálito. Uau, nem fale. E essas bactérias, Mara, elas têm uma atuação no periodonto. Periodonto são os tecidos que estão ao redor do dente. Então, esse paciente que tem tártaro vai ter gengivite, vai ter perda óssea e vai ter a temível mobilidade dentária. Se a gente não intervir a tempo, o tártaro pode levar à perda dos dentes pelo amolecimento. Então, as bactérias atuam induzindo a reabsorção óssea e os dentes começam a ficar mole. Quanto tempo tem que você foi ao dentista? De quanto em quanto tempo você faz o tratamento da sua saúde bucal visitando ao dentista? Tá aí a rede social da doutora Bela, que você vê que é uma apaixonada pelo assunto e causa esse sinalzinho de alerta para todos nós, tá? Porque o sorriso, gente, o hálito, o cuidado com os dentes, com tudo que se diz respeito à boca, isso tem que ser prioridade. Agora, eu vou te fazer uma pergunta.
de quanto em quanto tempo é necessário a troca das lentes. Uau, que pergunta. A lente pode deixar o dente original podre? Mara, essa é uma pergunta muito polêmica, porque isso vai depender muito da técnica que o cirurgião dentista utilizou para a confecção dessas lentes e o material utilizado. E também, claro, os cuidados do paciente. Paciente que faz uso de lentes, sejam elas em porcelana ou resina, precisa ter cuidados diferenciados. Então, primeiramente, não é porque você fez a lente que os problemas estão resolvidos. O paciente que fez a lente precisa obrigatoriamente passar a cada 4 meses, a cada 6 meses, para fazer uma raspagem, uma limpeza específica nas lentes de contato. Então, esse procedimento não é uma limpezinha simples, é um procedimento de polimento das lentes, toda uma adequação para que a gente consiga manter a qualidade e a saúde. A gente tem que lembrar que embaixo das lentes estão os dentes originais desse paciente. Isso. Nós temos a gengiva que está ao redor. E se não houver cuidados, você pode sim perder até mesmo o seu dente, por conta de acúmulos de alimento entre o tecido gengival e as lentes, sendo porta de entrada ali para bactérias, formando lesões de cárie. Então, é muito importante a gente saber qual é o profissional que está fazendo esse procedimento, qual que é a técnica que vai ser utilizada, para a gente ter bastante segurança e principalmente saúde bucal. Então, a estética e a saúde bucal tem que andar lado a lado. Como é que é feito assim o resultado exato de um diagnóstico bucal? Vamos lá, de um diagnóstico bucal? Pá. Você fala de câncer ou... De um todo. Vamos lá. Então, o que é o diagnóstico bucal? É uma área onde nós vamos atuar especificamente buscando evidências na boca do paciente sobre lesões de boca, tá bom? Então, o paciente chega na clínica, muitas vezes ele não vai ter nenhum tipo de sintoma, é importante da gente falar sobre isso. Ele chega muitas vezes falando, olha, eu quero fazer lentes de contato. E quando eu avalio esse paciente clinicamente, eu vou conseguir observar ali manchas, úlceras, nódulos, muitas vezes ardências em pontos específicos, e a partir disso a gente já vai fazer evidenciação de uma possível lesão de boca para a gente então fechar o diagnóstico bucal, tá? Uhum. Esse diagnóstico é feito assim em uma consulta ou... Como é que é a demanda? Dependendo da hipótese diagnóstica, Mara, a gente pode fazer a solicitação de exames complementares. Então, o cirurgião dentista, ele é um profissional que ele pode lançar mão de muitos exames. Exames de sorologia, pensando em doenças sexualmente transmissíveis. A gente pode pedir análises clínicas, hemograma completo, glicemia em jejum, exames que possam nos nortear para o fechamento do diagnóstico, além da intervenção cirúrgica, conforme eu falei, que é a biópsia. Então, existe um leque de exames prévios que a gente pode solicitar para nos ajudar a fechar o diagnóstico dessas lesões. Uma afta qualquer tem que ter uma atenção. Com certeza. A afta, como eu disse, é um machucadinho, é uma úlcera, né? E muitas doenças de boca podem se manifestar através de uma úlcera. Então, desde de um aparelho ortodôntico, pode fazer um machucadinho ali, formando uma úlcera, até mesmo uma lesão mais expressiva, como uma doença sexualmente transmissível ou como câncer, né? Que pode vir através de uma úlcera. Então, exatamente assim, mediante quais alterações observadas na boca, o paciente deve ter esse alerta e procurar um profissional. Qualquer alteração relacionada à cor, presença de nódulos, sangramento espontâneo, úlceras, machucados que não cicatrizam, precisa prontamente procurar o atendimento odontológico. São alterações que não são normais e precisam ser investigadas. Esse time da investigação, ele é muito minucioso, porque a gente tem aí uma divisão entre a cura, que a gente vai chamar de bom prognóstico, e muitas vezes em casos que não serão de sucesso. Infelizmente, Mário, eu tenho casos na clínica de pacientes que me procuraram tardiamente, onde a gente já tinha ali todo um acometimento de língua, de orofaringe, e a gente já teve, assim, um tratamento, um diagnóstico, mas paliativo. Tratamento paliativo é quando não tem mais cura. Esse paciente já apresenta metástase, focos de contaminação dessa lesão para outras áreas do corpo, falando em câncer de boca, e foi um paciente que perdeu o time do diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce é quando você tem uma lesão pequenininha, onde você já consegue fechar o diagnóstico. Então, não ficou remediado. Não foi remediado, mas muitas vezes não diagnosticado para dar cura, né, plena para esse paciente. Prevenir, né? Exatamente, sempre. Remediar. Sempre. Sempre.